Vamos falar um pouco sobre a instalação dos componentes, né? Para o projeto PAF-SF, você vai precisar aí de pelo menos 2 conjuntos de componentes, ok? Eu costumo deixar esse conjunto de componentes aqui no C2 pontos mesmo, tá? Um deles é o ACBR. Eu vou excluir completamente aqui as pastas do ACBR. Para mostrar para você como é que a gente faz para baixar e instalar o ACBR. Já que a instalação dele é um pouquinho mais complicada do outro que eu vou mostrar, que é o Jedi, né? É a segunda suíte de componentes que nós utilizamos, é a suíte do Jedi, ok? Bom, o ACBR, para que você consiga fazer o download dele, é interessante que você faça aqui pelo SVN. Aliás, é a forma de fazer mesmo, tá? Então existe o repositório do ACBR. Você vai baixar o Tortoise SVN e instalar. Depois que você baixa e instala o Tortoise, você faz o checkout com esse endereço aqui, ó. Opa. Vou copiar isso aqui. Então clica com o botão direito do ACBR na pasta CBR. Depois que você tiver instalado o Tortoise, vão aparecer essas duas opções. Vou clicar então em SVN Checkout. Vou colar aquele endereço do ACBR. Vou clicar em OK. E ele vai então baixar todos os fontes do ACBR dos componentes para essa pasta CBR, tá? No caso do Jedi, aí depois que baixar nós vamos fazer a instalação. No caso do Jedi, nós fazemos da seguinte forma, olha. Você procura por Jedi Delphi. Então você vai chegar na página do projeto Jedi. Você baixa essa opção aqui, olha. JVCL. Downloads. SourceForge Project Page. Aqui, ó. Tá procurando pela última versão? Estou. Então vou baixar logo essa versão aqui. Ok. Vamos baixar, vamos criar uma pasta teste aqui no desktop e baixar esse arquivo .zip, tá? Enquanto isso, nós estamos aqui fazendo o download do componente ACBR via Tortoise. Ok, o download do Jedi foi concluído. Eu vou então acessar a pasta teste que eu criei e vou extrair o conteúdo diretamente dentro da pasta. Você vai observar que ele vai criar duas pastas para mim. São essas duas aqui da pasta Jedi, a pasta JCL e a pasta JVCL.
Pronto. Depois que ele terminar de compactar, de descompactar, você já pode apagar esse arquivo zip. Daí você vai instalar os componentes. Começa pelo JCL, tá? Clica nesse install bat. E aí é só seguir o instalador. Você vai aceitar aqui os termos da licença. Ele já verificou que o Delphi que eu tenho aqui é o Delphi 2010. Então você clica em install, depois next, 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 finish. Acabou a instalação. Ok? Eu não vou instalar isso daqui porque eu já tenho o GDI instalado no Delphi. Mas é simples assim, tá? Terminou de instalar o JCL. Você vai na pasta JVCL, install. Aí aconteceu um erro, provavelmente porque eu já tenho o GDI instalado, tá? Ele não entrou, mas ele mostraria aí uma janelinha de instalação. Aqui, ó. Ele vai mostrar essa janela de instalação. Se você ainda não tem o GDI, ele vai marcar essa opção New Installation ou atualizar de uma versão anterior. E aqui compilar novamente os pacotes que já estão instalados, tá? Então vou cancelar, também não vou instalar isso aí porque eu já tenho o GDI instalado no Delphi. Então os passos para instalar o GDI são esses, né? Você vai lá, baixa o JVCL da forma como eu mostrei aqui para você, descompacta o arquivo, né? Aí na pasta que você desejar, ok? Instala o JCL, instala o JVCL, tá? O nosso ACBR já baixou. Então nós estamos aqui com a última versão do ACBR instalado. Instalado não, baixado na máquina. Nós não instalamos ainda no Delphi, né? Eu vou abrir aqui então o Delphi. Você vai observar quando você instala o GDI que vão aparecer essas guias aqui, olha. JV não visual, JV visual, JV persistência. Então todas essas guias que começam com JV pertencem aos componentes do GDI, tá? E eu tenho aqui também a guia CBR, né? O que eu vou fazer para tirar essa guia daí? Porque eu quero mostrar para você como é a instalação. Aqui em Component Install Packages, eu tenho todos os componentes do CBR. Ó. CBR boleto, vou remover. CBR boleto FC Fortes, vou remover. A CBR comum, adeus. CBR diversos também. A CBR serial, a CBR se integra, a CBR PAF SF, a CBR TFD, a CBR SPED fiscal, a CBR DANF RV, a CBR NFE. Tá? Esse Delphi Twin eu vou deixar aí, que é um componente lá para o módulo do GED que foi feito. Fortes Reports eu já vou deixar aí também. JVCL são os componentes do GDI. Ok. Vou fechar. Aqui dentro de documentos compartilhados, RAD Studio 7.0, ficam os BPLs, olha. Os BPLs são os pacotes de componentes. Os do GDI estão aqui, os do ACBR também, ok? Então a CBR DANF, a CBR NFE2, PCN, a CBR, tudo isso daqui é do ACBR. Eu vou retirar. Esse Synapse,
ele também é do ACBR. Deixa eu só confirmar. Vamos abrir aqui o arquivo de instalação. Leia-me. Dentro desse leia-me aqui eu tenho a instalação. Aqui, ó, instalação. Vamos procurar por Synapse. Aí, tá vendo? Synapse também é do ACBR, então eu vou remover esse Synapse aí, tá? Esses aí já não são do ACBR, então deixa todo mundo aí. Agora eu vou abrir o Delphi novamente. Os meus componentes Jedi continuam aí, porque nós já instalamos, né? Basta executar aquele bat lá e seguir as orientações do instalador. Mas os componentes ACBR não existem mais. Ok? E agora como é que a gente vai fazer para instalar o ACBR, né? Nós vamos seguir esse leia-me. Tá? Vou até fechar de novo o leia-me para você ver. Ó. Então, na pasta CBR, onde você fez o checkout dos componentes, nós temos aqui 3 arquivos TXT. Temos o arquivo de licença, o arquivo de copyright e temos o arquivo leia-me. Este arquivo leia-me, ele tem uma descrição, tá aqui o índice dele, né? Tem a licença, a compatibilidade, como executar os demos, instalação, componentes, autores e colaboradores, por aí vai, tem 11 itens aí no índice. O que nos interessa é o item de número 5, instalação. Aqui, ó, instalação no Delphi. Então, vamos ler com cuidado. É só seguir isso aqui passo a passo que você não vai ter problema, tá? Então, atenção. Caso tenha o pacote ACBR Clix ou ACBR VCL já instalado no Delphi, remova todos os componentes do ACBR e todas as pastas do ACBR do LibraryPath. Tá, então, nós já removemos todos os componentes. Não removemos as pastas do LibraryPath. Tá? A gente não vai ser necessário fazer isso aí. Pois a partir de maio de 2010 a estrutura de pastas de componente mudou e os pacotes ACBR Click e ACBR VCL deixaram de existir, sendo divididos em pacotes com o nome ACBR Diverso, ACBR Serial e ACBR TCP. Ah, tá. Isso é uma... Anteriormente, né, antes de maio de 2010, existiam outras pastas, tá? Depois disso as pastas já ficaram nesse formato e o nome dos pacotes também. Tá? Mas no nosso LibraryPath as pastas já estão como devem estar. Descompacte o arquivo zip na pasta de sua preferência ou faça o checkout no SVN. Então nós fizemos diretamente o checkout no SVN. Né? Utilizamos lá o endereço que está na página do ACBR, já fizemos o checkout. Item 2. Adicionando os diretórios no LibraryPath. Não é necessário fazer isso no Lazarus. Adicione os diretórios fontes comum, fontes ACBR comum. Então vamos abrir o Delphi, vamos ver se esses diretórios estão lá. Tools, Options, Library Win32, LibraryPath. Cliquei aqui. Então, ACBR, ele pede para nós colocarmos a pasta fontes ACBR comum. Aqui, ó, fontes ACBR comum. Fontes ACBR serial. Fontes ACBR serial. E os demais subdiretórios da pasta fontes dos componentes que deseja utilizar no LibraryPath. Quais são os demais diretórios? Fontes, olha só o que é que eu tenho. Eu tenho o ACBR boleto. O ACBR boleto já está aqui, ó. Eu tenho o ACBR Capcom. ACBR Capcom está aqui. ACBR comum, aqui está. ACBR CTE, tá aí ele.
A CBR diversos, aí está. A CBR NFE, esse eu não vou colocar, porque esse NFE é para a versão 1 da NFE, tá? Então esse a gente não coloca. A CBR NFE 2, esse sim, ó. Ok? Se você colocar os dois, a CBR NFE e a CBR NFE 2, você vai ter problemas ao utilizar o componente da NFE, tá? A CBR PAF, a CBR Serial, a CBR Sintegra, a CBR SPED, dentro dele eu tenho SPED contábil, FCONT, fiscal e PIS/COFINS, contábil, FCONT, fiscal e PIS/COFINS, a CBR TCP, aí tá ele, a CBR TFD, pronto, PCN e PCN2, coloco só o PCN2, mesmo esquema da nota fiscal eletrônica. Esse PCN era usado para NFE 1. Esse PCN2 é usado para NFE 2. Então, coloco só o PCN2, tá? Se integra Sultan, aí também. E por último, esse Sinalist, aparece aqui também, ok? O resto aí, né, temos alguns dos Jedi, o próprio Jedi já informou. E temos o Delphi Twain, Forts Report, Report Manager, né? Não é do nosso interesse aqui, por enquanto, tá? Ok, então meu Library Path tá legal. Continuando aqui, ó. Aqui ele só está ensinando como é que coloca as pastas no Library Path, ok? Perfeito. Item 3.1. Procure pela pasta pacotes Delphi e abra o arquivo Synapse DPK. Vamos fazer exatamente o que ele está falando. Abrir. Vai a pasta? Pacotes Delphi. Então tá lá no C2 pontos. CBR. Pacotes Delphi. Synapse DPK. Abrir. Clique em Compile. Dependendo do teu Delphi aí, pode ser que apareça uma janelinha, né, com o botão Compile, o botão Install. Para mim aqui não apareceu, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em Project Compile Synapse. Compilei. Acabou, só pediu para eu fazer isso, né? O que é que ele fez aí quando eu pedi para ele compilar o Synapse? Lá naquela pasta, vamos ver se ele criou um BPL lá pra gente. Rádio Studio 7 BPL, aqui ó. Tá, ele acabou de criar o Synapse BPL pra gente, certo? Continuando então, procure pela pasta pacotes Delphi e abra o arquivo ACBR comum DPK. Então vamos lá. Abrir. C2 pontos, ACBR, pacotes. É isso mesmo? Pacotes Delphi. Pacotes Delphi. ACBR comum ponto .dpk. ACBR comum ponto .dpk. Abrir. Ele pergunta se eu quero salvar as mudanças para o Synapse. Vou salvar. O que está aberto agora aqui para mim, olha, é o ACBR comum, tá? O que ele pede para eu fazer? Clique em Compile e depois em Install. Então vamos nós. Project. Compile ACBR comum. Compilei. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele criou uma CBR comum para mim aqui, ó. Daí ele pede para eu clicar em Install. Só que aquela janelinha que teria as opções Compile e Install não apareceu para mim. E agora? Eu vou pedir para fechar tudo. Daí ele fechou a CBR comum, tá? E o install eu vou fazer da seguinte maneira: Component Install Packages. Eu vou adicionar não é nesses meus documentos aí não. Aqui documentos compartilhados, Rádio Studio
7 BPL, vou adicionar o CBR comum. Pronto. É a mesma coisa de clicar naquele botãozinho install, ok? Então compilei e instalei o ACBR comum. Agora eu vou fazer isso com a CBR diversos. Olha. Vou compilar e instalar, tá? Então deixa eu abrir o ACBR diversos. Aqui. Project. Compile a CBR diversos. Criou aqui para mim o BPL. Vou fechar. Vou salvar as alterações para ele. Component. Install packages. ADD. Meu computador. Documentos compartilhados. Rádio Studio 7.0 BPL. ACBR diversos. E isso aí é o install. Compilei e instalei o ACBR diversos. Como é que eu sei onde é que ele está salvando esses BPLs aqui, ó? É fácil. Você vem em Component, Install Packages, aponta para cima deles aqui, ó. E aqui você vê o caminho, tá? Ok, ó, o Twain não tá lá. Tá em C, Delphi Twain, D Twain BPL. Vamos ver o Fortes, onde é que tá? Fortes. Fortes tá lá, ó. É aquele RLibWin D2010 BPL. Tranquilo? Então é assim que a gente sabe onde é que ele tá criando os BPLs. Continuando. Procure agora o ACBR Serial DPK. Compile e instale. ACBR Serial. Aqui. Project. Compile. File. Close all. Vou salvar. Project. Component. Install packages. ADD. ACBR Serial. Ok, está instalado. Repita esses passos para os demais componentes que deseja instalar. Lembrando que alguns pacotes são apenas de runtime e por isso não devem ser instalados na IDE, mas apenas compilados a fim de gerar o arquivo BPL. São eles: Synapse, nós já fizemos, foi o primeiro, né? PCN, ACBR OpenSSL e ACBR Capcom. Então vamos fazer logo com o PCN, né? A gente só precisa compilar. Então deixa eu abrir o ACBR PCN. Ele vai estar aqui dentro. PCN2DPK. A gente só precisa compilar. OpenSSL. Vamos nós abrir. A CBR OpenSSL. Precisa apenas compilar. Capcom. A CBR Capcom. Ok. Muito bem. Agora nós vamos instalar os demais componentes, né? Deixa eu instalar aqui, primeiramente, o ACBR PAF. Project. Compile a CBR PAF. Ok. Close all. Component install packages. A CBR PAF. Opa. Esse aplicativo não pôde ser iniciado porque não foi encontrado o ACBR SPED BPL. Então tá. Então a gente primeiro vai ter que
Abriu a CBR SPED DPK. Compilar. E instalar o ACBR SPED, né? Aí, agora vamos ver se a gente consegue instalar o ACBR PAF. Agora sim, tá? Então já está o ACBR SPED, o ACBR PAF, ok. Qual que vai vir agora? Vamos fazer o Sintegra logo, né? Project, compile. Fecha tudo. Component install packages. ACBR Sintegra. Ok. Quem vai vir agora? ACBR TFD. Compile. Install packages. ACBR TFD. Quem é que vai ser agora? Vamos instalar o ACBR boleto, né? Tá. Eu vou começar então instalando o ACBR boleto para o Fortes. Depois eu instalo o ACBR boleto em si, ok? Vamos ver se nessa sequência vai funcionar, né? Vou compilar o ACBR boleto Fortes. Opa, não achou o ACBR boleto. Então deixa eu fechar isso aí. Vou abrir o ACBR boleto. Não vou salvar. Vou pedir para compilar primeiro o ACBR boleto. Compilou. Agora vamos tentar compilar o ACBR boleto Fortes. Ok. Agora ele compilou. Agora em componente, nós adicionamos os dois, né? Podemos adicionar os dois sem problemas. Ou será que nós vamos ter problemas? Boleto e boleto Fortes. Aí está. Tá? Não tivemos problema nenhum. Vamos ver se está faltando alguém, né? Boleto já foi. PAF já foi. Sintegra já foi. SPED já foi. TEF já foi. Comum, diverso, OpenSSL, serial. Todos esses aí já foram. Falta a NFE2. Ok? Então vamos abrir aqui a NFE2. Compilar. Pronto. E quem é que vai, como é que a gente vai emitir o dump da NFE2? Vai ser o dump do Rave, tá? Esse dump aqui, ó. Compilar. Opa, deu um erro aí. Ah, deu esse erro por causa da versão do Rave, né? Tenho que ver aqui qual é a minha versão do Rave Reports. Eu tenho Rave Reports versão 4 aqui. Era uma versão trial, já está expirada, mas eu vou colocar um 40 aqui só para ver se vai. Project. Compile. Não passou não. Tá? Eu teria que ver exatamente qual era aquela minha versão do Rave ali.
ok? Mas isso aqui é simples, ok? No meu caso aqui, eu instalei o Delphi sem instalar o Rave, né? Depois eu, apenas para o treinamento, instalei esse Rave 4.0 aí, só para instalar a NFE, mas ele já expirou, tá? Então eu não vou conseguir instalar o ACBR Dunf do Rave aqui. Eu tenho que primeiro instalar um Rave Reports, tá? E colocar aqui a versão do Rave que eu tenho no momento, ok? É só alterar isso aqui, pedir para compilar que vai funcionar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho o Dunf do Fortes Report, pelo que parece, né? Também deu um erro, né? Um erro de requerimentos aqui, tá? Mas o ideal, e é isso que nós estamos fazendo no treinamento, né? É utilizando o Dunf para o Rave Reports, ok? Isso não vai influenciar aqui nesse terceiro DVD do PAF, tá? Até porque nós não vamos emitir nenhum Dunf aqui, ok? Mas lá no treinamento da NFE, né, quando você for instalar o ACBR NFE Dunf RV, tá? Você precisa saber qual é a versão do Rave que você tem. No caso aqui do ACBR, a versão que eles utilizam, né, é a versão 9. Tá 4 aí porque eu já salvei. É a versão 9, por isso que fica assim, Rave 90. Rave 90 VCL, né? Ok, então eles já deixam a versão que eles usam lá, né? A única coisa que você vai fazer é abrir o seu Rave, tá? Daí ele vai ter lá uma opção parecida com essa aqui, ó, Help. Você vai lá no About, aí você vê qual é a versão do seu Rave aqui, tá? Põe a versão do Rave aqui e pede para compilar de novo, e aí vai dar certo, tranquilo? Tá, então eu vou ficar sem o Dunf, mas eu posso instalar a NFE, né? Aqui está, NFE2BPL, está instalado, tá? Então, se nós observarmos aqui as nossas paletas, eu vou ter agora a paleta CBR com todos os componentes. Aqui, ok? Quando eu pedir agora para abrir o meu PAF, aqui na pasta desenvolvimento PAF, eu não vou ter problema nenhum de componente, porque todos os componentes foram devidamente instalados. Vamos fechar e abrir o Delphi de novo, para ver se vai aparecer algum tipo de mensagem de erro, né? Daí a gente já corrige. Não apareceu, então tá tudo ok, certo? Então esses são os componentes, né, que nós precisamos, tá? Os componentes do Jedi. Baixou, descompactou, instalou JCL, instalou JVCL com o BAT, tá funcionando. Componentes do ACBR, baixou pelo Tortoise SVN, seguiu o Leia-me da forma como eu fiz aqui, vai estar funcionando também. Bom, então é isso. Essa é a instalação dos componentes para o PAF-SF.